Devo ir embora, tua casa é um altar, sou um estorvo à sua harmonia. És presente em nossa tenda, qualquer um que se arrependa, e conosco sirva o bom amigo. Sois ovelha que volta ao aprisco. És bem-vindo à nossa casa, toma água, eis a pilha, descedenta nela tua vida. Vem beber do vaso que sacia. Ora, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Casa com Evangelho. Está tudo pronto para mais um serão? Espero bem que sim, porque hoje, uma vez mais, vamos poder refletir à luz da doutrina espírita e procurar e também sobre a nossa vida. Assim, para dar seguimento àquilo que têm sido os nossos trabalhos, vamos hoje ter mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. No dia de ontem, versámos sobre o capítulo 5, onde o Gonçalo Quitério teve a amabilidade de vir falar connosco. Falámos sobre bem-aventurados os aflitos, entramos na questão do Sermão do Monte e hoje vamos perceber, através do capítulo 6, o Cristo Consolador, de que forma é que a doutrina espírita consola os nossos corações. Portanto, um tema bastante interessante que nos dá a visão do apaziguamento dos nossos corações. Assim, sem mais delongas, hoje vamos ter mais um super convidado especial, para não variar a nossa dinâmica. Assim, sem mais delongas, vamos apresentar o nosso querido amigo e espírita transformado, Francisco Mogas. Aqui está ele, já com uma salva de palmas enorme. O homem merece. Aí está. Pegas com toda a partida. Então, Chico, como é que estás? Está tudo bem contigo? Bem, graças a Deus, está tudo bem? ótimo. Tudo ótimo. Agora que esta tem uma expectativa demasiado alta. É? Super. Não. Fizeste-me aí numa posição um bocado delicada, mas pronto. Olha, é o que temos. É o que temos mesmo. Olha, Francisco, para já dizer-te que é com muito gosto que aqui tenho espaço que foi criado para divulgar a doutrina e para o tempo de confinamento, onde as pessoas estão numa situação complicada, como todos sabemos, é questões de saúde, de desempregos, é questões de negócios que estão a ruir, é pessoas que se veem com pouca esperança. Eu acho que o capítulo 2 é um capítulo fantástico, na medida em que Jesus, esta luz, que vem consolar os aflitos. Então, antes de começarmos mesmo os nossos trabalhos, há pessoas que te conhecem, há outras que não, e eu solicitava-te uma breve apresentação pessoal, tanto de onde és, o que fazes e há quanto tempo conheces a doutrina. Está bem?
Bom, eu neste momento estou confinado como a maior parte das pessoas estão, não é? Aqueles que me conhecem sabem que eu sou reformado da Força Aérea já há alguns anos, e a doutrina espírita a semente foi lançada há cerca de 10 anos. E demorou cerca de 2 anos a fazer algum efeito, porque durante 2 anos a Forbela lá foi largando a semente, e ela acabou por germinar de tal forma que entrei na doutrina com uma grande vantagem relativamente à maior parte das pessoas. Entrei na doutrina não pela dor, mas sim pela interrogação, digamos assim. Por todas as perguntas que eu colocava e não tinha resposta. E quando comecei a ter respostas lógicas, comecei a adentrar pela doutrina. Comecei a devorar palestras, a devorar livros, e a dedicar-me de corpo e alma. Eu costumo dizer que já tive noutras existências, que já tive um contacto com a doutrina, mas que nunca liguei. Desta vez eu fui fisgado pela razão. E foi por isso que há 8 anos entrei na nossa casa espírita para assistir a uma festa de Natal, onde as crianças iriam atuar, com muito receio por parte da Forbela de eu sair dali desesperado, porque a minha ideia não era assistir a rigorosamente nada, era comer e beber, porque isso aconteceu no final. E depois, isto foi no Natal, não é? E no ano seguinte, em janeiro, pronto, acabou por começar a germinar, não é? E foi até agora. Foi este o percurso. Muito bem. Chico, É mesmo. vou fazer a prece de abertura para te passar a palavra. Tá? Vamos então pedir aqui o auxílio para os nossos trabalhos, rogando ao Mestre amado, Ele que nos enviou o Consolador prometido, nos haveria de dizer todas as coisas e consolar os nossos corações. Assim, Senhor, na qualidade de aflitos, na qualidade de doentes da alma, nós te pedimos, por do teu amor, da tua misericórdia, ampara-nos com a tua bondade, ampara quem sofre e faz-nos correr para ti, à semelhança de um filho pródigo que viu o erro e caminhou lentamente para os braços do seu pai. Assim, pedindo auxílio para que o Francisco possa ser instrumento da tua paz e da tua palavra, nós vamos dar início ao nosso trabalho. Que assim seja. Muito bem, então entramos aqui no capítulo 6 e este capítulo está dividido da seguinte forma. Portanto, tenho aqui um pequeno erro, não liguem, não é capítulo 5, é capítulo 6. Já agora que aqui estamos, vamos corrigir. Aí está, capítulo 6. O primeiro item deste capítulo é o jugo leve. O segundo é o Consolador prometido. E o terceiro é as instruções dos espíritos. Assim, já temos uma visão mais abrangente da coisa. Francisco, a palavra é tua, e que consoles quem está a passar por aflições. Está bem? Obrigado, Filipe. Antes de mais, é com um enorme prazer que estou aqui e ver que realmente estão aqui uma série de irmãos nossos, enfim, colegas e trabalhadores do Centro Espírita, e com muita saudade vejo estes nomes aqui no meu computador,
com muita saudade de nos voltarmos a abraçar, nos voltarmos a beijar, mas nós sabemos que tudo tem o seu tempo. Se eu augurar as expectativas, uma vez que o Filipe me colocou lá em cima, no super, não sou super de nada, sou apenas um simples aprendiz da doutrina espírita, estou a dar os meus primeiros passos, por isso peço a vossa compreensão para que tenham paciência e, enfim, e possam ser indulgentes comigo e com esta minha pequena abordagem deste capítulo, que eu acho que é um capítulo extraordinário. Bom, eu vou tentar, não vou ler o capítulo todo, vou ler, digamos, esta primeira parte e depois, nas instruções dos Espíritos, que tem as 5 comunicações de Jesus, não é? Que é o Espírito da Verdade. Nessas 5 comunicações eu irei realmente tocar em alguns pontos que eu acho que são extraordinários e importantes nas 5 comunicações que Jesus nos presenteou, que são desde 1860 até 1863. Logo no primeiro item temos o jugo leve. Então diz assim: vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Isto está em São Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Bom, depois desta pequena leitura, vamos aqui fazer uma pequena pergunta. Eu vou fazer algumas perguntas e as respectivas respostas. Então, a quem é que é dirigido o convite de Jesus? Ora, o convite de Jesus é a todos, sem exceção, porque eu não acredito que Jesus escolha só digamos, um determinado número de pessoas. Assim, quando na questão 625 do Livro dos Espíritos é feita a questão qual foi o espírito mais perfeito que serviu de guia e de modelo, a resposta dos espíritos foi tão simples como esta: Jesus. Ora, guia e modelo eu não iria pôr de parte algumas pessoas, mas ele dirige-se, para além deste convite dele a ser para todos, ele dirige-se em especial aos sobrecarregados e aflitos. Nestes, digamos, o coração realmente está ansioso por um consolo, por uma diretriz. Neste, o ensino de Jesus é realmente melhor compreendido e aceite. Quem de nós, no momento de perda, não precisa de um apoio, de um abraço, de um sorriso, algo que nos conforta? Então, outra questão que se coloca é: porque Jesus promete o alívio e não a cura dos nossos males? Ora, porque sendo os nossos males consequência dos nossos maus procedimentos do passado, ou seja, quando atentamos contra as leis divinas, a cura compete exclusivamente a nós e a mais ninguém. Porém, através do seu Evangelho, Jesus nos fornece os meios necessários para superar esses sentimentos. Outra questão que nos assiste é: como podemos então conseguir a libertação dos nossos sofrimentos? Tão simples e complicado, é através da nossa forma íntima, não é? Modificando as nossas atitudes, pensamentos, vivenciando essencialmente as diretrizes do Evangelho. Ora, o que não for possível fazer nesta vida, Deus nos propicia através da reencarnação como recurso para continuarmos buscando. Compete unicamente a cada um de nós, por intermédio do nosso livre-arbítrio, direcionar as nossas ações para o bem, edificando desta forma a nossa libertação. Então, o que é que devemos entender com a expressão descanso para as vossas almas, contido neste item? Então, devemos entender este descanso ou repouso como alívio e consolo decorrentes do nosso comportamento,
voltado para a nossa forma íntima e ajuda ao próximo, e não um sinónimo de ociosidade, ou improdutividade, ou inatividade, não é? O espírito, nós sabemos, espíritas, nós sabemos que o espírito jamais descansa, não é? Ele está sempre em atividade. Aquela história do descansa em paz quando a pessoa parte, não vai descansar em paz, que é para toda a eternidade. É assim, quem é que estava em toda a eternidade para sempre a descansar? Acabávamos por nos aborrecermos de tanto descanso. Deus continua incessantemente a criar. Deus que é Deus, não é? No item 2 diz-nos assim: todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perdas de seres amados, encontram consolação em a fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus, que o Cristo vem ensinar aos homens, sobre aquele que, ao contrário, nada espera após esta vida, ou que simplesmente duvida, as aflições caem com todo o seu peso numa esperança que lhe mitiga o amargor. Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Entretanto, faz depender de uma condição a sua assistência e a felicidade que promete aos aflitos. Essa condição está na lei por ele ensinada. O seu jugo é a observância dessa lei, mas esse jugo é leve e a lei é suave, pois apenas impõe como dever o amor e a caridade. Ora, onde encontramos a consolação para os nossos sofrimentos? Assim é na fé, no futuro e na confiança na justiça de Deus. É capaz de ser uma resposta para a nossa consolação. Não nos podemos esquecer que o Evangelho responde a uma pergunta: por que sofremos? E essa pergunta, temos a resposta para essa pergunta, acabamos por ter a resposta no Cristo Consolador. Ainda há bocadinho eu estava a falar com o Filipe e estava-me a lembrar, eu penso que o Gonçalo ontem referiu isso, que ele disse isso, estava-me a lembrar que se todos os livros se perdessem, como Gandhi disse, se todos os livros se perdessem e restasse só o Sermão da Montanha, que era o suficiente. Então eu acho que se todas as comunicações se perdessem e sobrasse só este capítulo 6, que acabava por ser idêntico àquilo que Gandhi disse, porque realmente a doutrina espírita é quase toda englobada neste capítulo, porque nós sabemos que um espírito tão elevado como Jesus diz muito pouco, com poucas palavras acaba por dizer muito, não é? As aflições caem com todo o seu peso e nenhuma esperança vem a suavizar a amargura daqueles que nada esperam depois desta vida. É evidente que é complicado para uma pessoa que acha que estamos só aqui e parou, acaba por não ter esperança absolutamente nenhuma e só vem aumentar a amargura da própria pessoa. Então, a pergunta que se coloca é: que quis Jesus dizer com a expressão meu jugo é suave e leve, é o meu fardo? Ora, o jugo de Jesus não é mais nem menos do que a observação do seu Evangelho, que aqui estudamos fraternalmente. E ser o fardo leve, pois consiste em praticar, como diz, o amor e a caridade. Aqui no Consolador Prometido, vamos aqui só, vou aqui ler: se me amardes, guardareis os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque o não vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Isto é em São João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. A gente está aqui numa coisa no computador, um problema aqui. Interessante verificar-se que neste capítulo de São João, antes, digamos, destes versículos, nós temos o versículo 6 que diz o seguinte: no mesmo capítulo, versículo 6, diz-nos: disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ora, reparem bem que ele vem
diz-nos que é o caminho, a verdade e a vida. E o Espírito que nos vem aqui se identificar, que ele não diz que é Jesus, não é? Ele não diz que é o Espírito do caminho, é o Espírito da vida. Ele diz precisamente que é o Espírito da verdade. Ou seja, ele, até aqui ele encontra o meio, digamos, o equilíbrio, Espírito da verdade. Sabemos pelo Velho Testamento que viria um Messias, não é? E esse Messias foi Jesus, mas mesmo assim Jesus não foi bem compreendido, não é? E ainda, até aos dias de hoje, continua a não ser bem compreendido. E nós sabemos o que Jesus sofreu, não é? Então, seria suposto que o Consolador prometido seria um outro Espírito elevado enviado por Deus, quem ninguém iria imaginar realmente que o Consolador prometido viria sob a forma de uma doutrina. Essa doutrina que Kardec descodificou. E digamos que acabamos por nos questionarmos ao longo, nós sabemos que ao longo destes anos todos, aquilo que Jesus nos veio ensinar continua a ser muito difícil seguirmos. Depende só, é verdade que depende só de nós e unicamente de nós. No item 4 realmente refere que o mundo não está preparado. Eu não vou ler aqui o item 4, mas diz que o mundo realmente não está preparado para compreender. Por isso é que ele nos irá enviar um Consolador prometido quando estivermos preparados. E aqui neste item, no item 4, ele refere aqui realmente quando estivermos preparados, seremos recordados do que Cristo nos vem ensinar, e refere ainda que vem-nos ensinar o que foi esquecido ou mal compreendido. Ao longo da história da humanidade, nós sabemos das incongruências que foram acometidas por interpretações completamente erradas. Matou-se, estropiou-se, violou-se, tudo em nome de Jesus e Deus. Grande parte das guerras justificam a fé e a crença em Deus. Deus está no nosso lado. Eu estou a dizer isto que é porque há pouco tempo vi uma série em que no século XVIII, uma guerra entre escoceses e ingleses, onde os escoceses acabam por serem dizimados, mas o discurso era um discurso extraordinário, que era Deus está no nosso lado. Deus está no nosso lado. E Deus era a justificação para se avançar para uma guerra, não é? Portanto, a doutrina realmente não teve um momento certo para aparecer. A doutrina espírita teve um momento, o Consolador prometido teve um momento certo. Desta vez Cristo, através da doutrina, fala de uma forma mais clara, sem alegorias ou parábolas, mais compreensível. Isto porquê? Porque também nós, a humanidade, estamos mais preparados. Já estamos a entrar na ciência, século XVI, século XVII, século XVIII, a ciência está em força. Infelizmente, a ciência acabou-se, a religião separou-se da ciência. Einstein dizia uma coisa muito interessante, que é a ciência sem a religião é coxa, a religião sem a ciência é cega. E a religião andou séculos completamente cega, cometendo realmente atrocidades. Vem-nos também nos dizer que, neste item, vem-nos também nos dizer que se sofremos, nós somos os únicos responsáveis por esse sofrimento. Cristo Consolador, ou doutrina consoladora, porquê? Porque através dela conseguimos realmente perceber por que sofremos. Uma lógica irrefutável, baseada na fé raciocinada. Ainda há bocadinho o Filipe estava a referir realmente pelo amor ou pela razão. O Consolador prometido vem-nos falar indiretamente da fé raciocinada, porque precisamos ser mais maduros para a percebermos. Depois, na instrução dos Espíritos,
são cinco comunicações do Espírito da Verdade, em que na primeira comunicação eu queria aqui referir algumas partes que eu acho que são importantes. Orai e crede. Jesus apela-nos para isto, orai e crede. E depois mais abaixo volta a referir, crede, amai, meditai sobre as coisas que vos são reveladas. Não mistureis o joio com a boa semente, as utopias com as verdades. E depois diz algo de muito importante, que é um despertar. Ou seja, ele é como se estivesse a dizer em voz alta para todos os espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este é o segundo ensinamento. Amar em primeiro lugar e instruir-vos em segundo. E se nós olharmos para o nosso centro espírita, a instrução, o conhecimento, a busca de conhecimento tem sido realmente um cavalo de batalha, passo o termo, do nosso centro espírita. E depois, mais à frente, diz que no cristianismo encontram-se todas as verdades. São de origem, e aqui refere novamente, são de origem humana os erros que nela se enraizaram. Portanto, são de origem humana. Os erros acometidos só se deve a nós próprios. Na segunda comunicação, ele vem aqui referir-me a algo muito interessante. Vem dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível das suas provas. Ele está a apelar para que nós nos possamos resignar perante as nossas provas, perante as nossas dificuldades, perante as nossas dores. Que chorem, porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhe virão enxugar as lágrimas. Aqui o esperem é termos a paciência. Primeiro, ele pede-nos para nos resignarmos. Segundo, ele pede para termos paciência. E quando eu li esta parte, lembrei-me. E outra coisa que ele diz realmente que, pois que também a eles, os anjos consoladores, lhe virão enxugar as lágrimas. Nós nunca estamos sozinhos. Nós temos os nossos anjos guardiões, aquele que refere indiretamente a anjos consoladores. Temos os nossos anjos guardiões, temos os nossos espíritos que nos acompanham, que nos ajudam, sem muitas vezes muitas das vezes não darmos por eles, mas eles estão aqui, estão-nos a ajudar, estão-nos a apoiar, estão-nos a enxugar as lágrimas. Mas estava a dizer que quando falo aqui no esperar, na paciência, faz-me lembrar, vem-me à memória logo aquele livro que já li há alguns anos, de Paulo Estevão, em que a Abigail, já no plano espiritual, fala com o seu amado Paulo de Tarso, nessa altura já Paulo de Tarso, em que deu-lhe, digamos, os 4 passos que ele deveria levar para a sua vida física. Então, trabalhar, amar, esperar e perdoar. Então aqui o amar e o trabalhar é evidente que é importante, todos estes passos são importantes, mas fala no amar e no perdoar e no esperar, o ter a paciência. Depois, na comunicação seguinte, em 1861 também, volta a referir, em verdade vos digo, os que carregam os seus fardos e assistem seus irmãos são bem amados meus. O que é que ele nos está aqui a dizer? Está-nos a apelar para a caridade. E nós sabemos dentro da doutrina que fora da caridade não há salvação. Mas ele aqui indiretamente está-nos a apelar para a caridade. E volta a referir, instruí-vos na preciosa doutrina. Estudem, diz-nos eles, como se fosse, digamos, é um irmão mais velho, mas está quase a tomar uma atitude de pai, digamos assim. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da provação humana, que dissipa o erro das revoltas. Esse erro que
cometemos e ainda cometemos, mas que esses erros têm sido cometidos na humanidade desde o seu nascimento. E depois há outra coisa que ele diz aqui, que eu acho que é realmente tocante, que é: estou convosco. Estou convosco. Jesus está sempre connosco. Jesus nos disse que quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei com vocês. Mas é engraçado porque eu assisti há pouco tempo uma palestra em que há uma pessoa que nos disse: quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei com vocês. 2. Ele não diz que são 2 que estão fisicamente. São 2 encarnados. Ele não diz isso. Ou seja, achei interessante esta abordagem, porque nós nunca estamos sozinhos. Nunca. Estamos com ele, mas nós nunca estamos sozinhos. Quando entramos em prece, nós não estamos sozinhos. Estaremos com um anjo guardião, quiçá com algum familiar que já está no plano espiritual, algum amigo. Então já somos 2 pelo menos. Então Jesus está connosco. E quando ele nos diz que quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu estarei com vocês, pois mesmo sozinhos, fisicamente, nunca estamos sozinhos. E então, quando oramos, quando pensamos em Jesus, ele está realmente connosco. Foi uma abordagem interessante que eu realmente assisti e que até, de uma forma, digamos, se raciocinar de uma forma lógica, acho que é uma abordagem interessante e dá que pensar. Na outra comunicação, ele refere aqui: sou o grande médico das almas e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Ele vai-nos mostrar como é que nós podemos nos curar, como é que, através da nossa reforma íntima, das nossas atitudes, do amor ao próximo. Mas há uma coisa que ele nos diz: amar o próximo como a nós mesmos. E depois há outra coisa que ele nos diz: amai-vos como eu vos amei. E há aqui uma coisa muito interessante, que é, não é, às vezes a pessoa ouve outra a dizer: eu amo o meu filho mais do que a mim. Não, Jesus não nos disse isso. Jesus não nos veio ensinar isso. Jesus veio nos ensinar: ama o teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. E amai-vos como eu vos amei. Como eu vos amei. Não mais do que, é como eu vos amei. E é realmente uma abordagem também interessante. E depois, mais à frente, ele volta a referir: amai e orai, sede dóceis ao Espírito do Senhor. É a instrução, o instruir-vos, é o amar, e aqui refere o orar. Isto foi uma comunicação em Bordeus. E por último, para a última comunicação, para depois darmos aí espaço para algumas perguntas e algumas reflexões, na última comunicação ele diz que Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que lhe pedem. Reparem bem, indiretamente está-nos a dizer o quê? Orem. Na oração, possa pedir força. Deus concede-nos. Sejamos humildes. E quando nós realmente pedirmos, Deus dá-nos essa força. E depois, mais à frente, fala na abnegação e o devotamento. Então, a abnegação, o que é a abnegação? Não é mais nem menos da renúncia espontânea do interesse, da vontade, da conveniência própria. Ou seja, nós aqui acaba por ser um pouco e muito falarmos da caridade e da humildade. Ele depois, mais à frente, volta a referir a abnegação e o devotamento. Tomai, pois, divisa estas 2 palavras: devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres da caridade e a humildade que vos impõe. Volta novamente a falar
na caridade, no amor ao próximo, da abnegação e do devotamento. Irmãos, eu penso que tentei fazer o meu melhor, espero que tenha suscitado muitas dúvidas, para muitas perguntas, e obrigado pela vossa atenção, pelo vosso carinho e pelos vossos comentários. Muito bem, Francisco. Você da hora ou não? Se calhar não. Não, estamos à vontade. Pronto. Olha, Francisco, para já obrigado pelo teu trabalho. Acho que trouxeste aqui reflexões muito, muito importantes. Eu gostaria de trazer aqui uma perspectiva para ti de alguém que não tem uma educação espiritual. Imagina, uma pessoa que neste momento estamos em confinamento e está a passar por uma aflição, seja ela de ordem financeira, de ordem moral, de uma má perspectiva de futuro. Na prática, o que é que uma pessoa que está neste momento a passar por uma aflição, o que é que ela deve fazer na prática? Ou seja, aconteceu uma determinada coisa. Vou-te dar um exemplo. Olha, um exemplo simples. A pessoa entrou em layout, a empresa acabou por fechar e a pessoa sente-se neste momento desamparada. O que é que esta pessoa deve fazer? Que conselhos darias a uma pessoa que naturalmente que será procurar emprego, ok? Mas como é que ela o que é que ela pode fazer na prática para estar mais próxima da espiritualidade Olha, Filipe, é assim, o que eu acho, e dentro daquilo que a doutrina me ensinou e da minha experiência, em primeiro lugar, é ouvi-la. Em primeiro lugar, é ouvi-la. Ouvi-la, desabafar, é assim, porque eu acho que se nós vamos, e eu tive essa experiência por algumas vezes, porque a pessoa quando entra na doutrina eu fiquei fascinado com a doutrina e quis trazer os meus amigos todos para a doutrina. E os meus amigos todos achavam que eu era louco. Portanto, é assim, a pessoa até pode estar receptiva. E eu podia-lhe falar da doutrina, podia-lhe falar de Jesus. Agora, eu, por exemplo, imaginemos esta situação. Eu, Francisco António Cebola Mogas, como diz o Aloísio, Café com o Evangelho, imaginemos esta situação antes de eu conhecer a doutrina. Se alguém viesse falar em Jesus, eu virava-lhe as costas e sequer era capaz de ser indelicado e mal educado. Exato. Ainda para mais, se estivesse na modo baixo, não é? Se estivesse com imensos problemas, a última coisa que eu queria ouvir falar é Jesus. Ok? Isto porquê? Porque se calhar eu preciso mais de falar do que me falarem comigo. Numa primeira fase, eu acho que a pessoa deve ouvir com muita atenção. E às vezes até só um sorriso, um abraço. Às vezes é muito mais do que digamos, algo que nós que queiramos impor à pessoa da doutrina, que a doutrina é consoladora, sem dúvida nenhuma é consoladora. Mas para uma pessoa que está num desespero muito grande, ela tem que realmente, é assim, o nosso conselho, depois de a ouvir, é realmente tentar mostrar-lhe vários caminhos, porque a doutrina espírita é realmente consoladora. Mas se ela não se sentir afinizada com a doutrina espírita, se ser afinizada com outra coisa qualquer, ela que se sinta afinizada com essa outra coisa qualquer. Eu recordo-me da Flor Bela, que antes de entrar na doutrina espírita, Flor Bela passou por um processo muito complicado, agora sabemos que foi uma obsessão muito grande,
passou por um processo muito complicado, mas foi ela que procurou. Foi ela que procurou. Ou seja, ela foi tentar ser ouvida, não é? E como não encontrou, ela o que procurou acabou por procurar outro, digamos, outro caminho. E o caminho foi livros de autoajuda, que nem são livros, são espiritualistas. Sim, sim. Ou seja, ela teve a capacidade para procurar ela própria essa autoajuda. É evidente que nós sabemos que o caminho, muitas das vezes, Jesus dá-nos o caminho e nós nem nos apercebemos, mostra-nos o caminho e nós acabamos por ir por outro caminho, mas acabamos por regressar àquela. E a Frovela, através dos livros de autoajuda, acabou por encontrar a doutrina espírita. E tudo lhe fez sentido. Não é? E conseguiu encontrar equilíbrio. Porque se tu fores abrir o canal do Reino Universal de Cristo, ou de Deus, que é aquela religião, o Reino de Deus, tu vais ouvir testemunhos de pessoas que encontraram no Reino de Deus solução para os seus problemas, para o seu equilíbrio. É verdade. Encontraram. Como noutras, em Buda, digamos, noutras religiões. O importante é que a pessoa consiga encontrar o seu equilíbrio. Agora, numa fase inicial, acho que é importante a pessoa ter alguém para desabafar. E depois, em função, digamos, desse desabafo, ver se realmente a pessoa está receptiva a ouvir. Se estiver receptiva a ouvir. E eu acho que a leitura, como Jesus nos disse, espíritas instruí-vos, a leitura é realmente muito importante para algumas pessoas. É uma ajuda muito maior para algumas pessoas. E tem sido, e eu penso que, por exemplo, eu estou na doutrina muito pela leitura, pelas palestras e pela leitura. A leitura realmente, mas nem assim, eu sou eu, todos nós somos diferentes, não é? Há aquela pessoa que possivelmente num momento de aflição, se tu a abordares com Jesus, a pessoa aceita, porque já existe a espiritualidade, tem muito a ver também com a maturidade espiritual da própria pessoa. Eu chego à doutrina com 47 anos. Com 47 anos eu chego à doutrina. Quantas pessoas não chegam mais tarde e outras mais cedo? Quantas não nascem num berço espírita ou num berço de católico, não é? É assim. Agora, que é importante estarmos ligados ao alto, religarmos ao alto, a religião é importante. E eu vou aqui só contar uma coisinha rápida. Foi feito um estudo nos Estados Unidos, acerca de estudantes universitários. Eu penso que a Harvard, numa dessas universidades importantes dos Estados Unidos, em que não conseguiam perceber porque é que jovens estudiosos, inteligentes, se metiam na droga. E então foram fazer pesquisas. Por que razão é que se meteram na droga? Será que é problema de pais divorciados? Não conseguiram arranjar relação nenhuma. Será que são ricos ou pobres? Não. Enfim. E depois de fazerem várias pesquisas, chegaram a um denominador comum daqueles que não se metiam na droga. Qual tinha sido? Todos aqueles que não se metiam na droga, todos eles tiveram, desde crianças, uma base religiosa, independentemente da crença. Isso é fundamental. Ou seja, a nossa ligação com o alto, com Deus, é de soberba importância para o nosso equilíbrio. Porque Buda sempre foi pelo equilíbrio, nós sabemos disso. Agora, é evidente que todos nós somos diferentes, não é? Todos nós somos diferentes, todos nós temos experiências diferentes, educações diferentes, e todos nós, os nossos estímulos
também serão com certeza diferentes. Não existe, digamos assim, uma coisa rígida. Não pode existir uma coisa rígida. Na minha opinião, e na opinião de se calhar de alguns psicanalistas que eu tenho tido algum contacto com eles ultimamente, é realmente ouvir. Por exemplo, no atendimento fraterno, é importante a pessoa ser ouvida. Sem dúvida. É isso que eu acho. Há uma questão interessante porque a doutrina coloca-se numa posição de que Kardec afirma mesmo que não é o único caminho para Deus. Correto. O Espiritismo não é o único caminho para Deus. E a verdade é que cada religião tem a sua própria linguagem. Tu, na doutrina espírita, tens uma linguagem do mundo espiritual, da mediunidade, da encarnação, que vai buscar muito tipo de pessoa, aquela pessoa, até diria quase académica, que quando entra e quando percebe, ok, eu tenho aqui caminho para desbravar e para pesquisar. Depois tens, por exemplo, a Igreja Católica já um bocadinho mais na questão ritualística, não é? Portanto, da própria missa e daqueles rituais. Se fores para uma igreja evangélica, já tens mais a animação, os concertos. A verdade é que isto nos vai levar tudo a um ponto único. Sim. Não é? Sim. Porque isto, no fundo, nós estamos numa caminhada e o destino é o mesmo. Agora, os caminhos que vamos trilhando, e é assim, hoje somos espíritas, mas amanhã podemos ser evangélicos. É E hoje isso somos mesmo. evangélicos e amanhã podemos ser islâmicos e por aí vai, não é? E esta questão da linguagem espiritual diz muito também. Nós sentimos-nos atraídos por um determinado tipo de linguagem. E isso é muito interessante. Tem a ver com a afinidade, tem a ver com a lei da afinidade. O Divaldo disse uma coisa muito interessante, e é evidente que todos nós percebemos isso. Diz o Divaldo que vale mais um ateu que seja sincero, que seja caridoso, que respeite o próximo, que ama o próximo como a si mesmo, do que um espírita convicto que é só convicto dentro da casa espírita, por exemplo. E depois cá fora, na primeira oportunidade, esquece completamente que é espírita e acaba por, enfim, ser vulgarizado, digamos assim. Mas pronto, mas o Divaldo tem muita razão, não é? Porque assim, o que importa são realmente as obras, aquilo que a pessoa faz. Isso é que é importante. É importante, e depois é através do exemplo. Nós sabemos que é através do exemplo. O que é que nos interessa a teoria? Nós temos a teoria, estudamos a teoria. Agora, o difícil é pô-la em prática. E assim, eu olho para mim, não é? Eu olho para mim porque nós abrimos o centro em setembro. Em setembro abrimos o centro durante 15 dias, 3 semanas. E eu sei a teoria. Eu sei que, pelo menos, eu estudo a doutrina e sei o que é que devo fazer e o que é que não devo fazer. Agora, será que o faço? Pois, eu em setembro tive uma atitude dentro do centro espírita que, depois de a ter, tive um arrependimento enorme. É assim, mas eu já não posso fazer uma coisa destas. Eu já não posso dirigir a irmãos da forma como eu me dirigi. Eu pedi-lhes perdão, pedi-lhes desculpa. Agora, eu tenho que... a minha reforma íntima, aquela que eu penso que tinha feito, não está feita de certeza absoluta, não é? Porque ainda somos muito imperfeitos ainda, não é? Sabemos a teoria, é importante, sem dúvida nenhuma, o conhecimento. Agora, tão importante como o conhecimento é o pormos em prática. Verdade.
é pormos em ação a doutrina, os ensinamentos de Jesus. Ele veio nos ensinar, veio, mas ainda está difícil de nós aprendermos. Eu fui pouco indulgente, fui nada indulgente, aliás. Enfim, e logo a seguir me arrependi e fiquei revoltado contra mim mesmo, não é? Porque só depende de mim, mais nada. Claro, mas tiveste a consciência do erro, portanto, e isso é fundamental para poderes corrigir. Sim, nós sabemos que a nossa vida nós aprendemos com os nossos erros, não é? Agora, nós não podemos estar a errar, pedir perdão e errar de seguida. Nós sabemos que isso não resulta, não é? Não resulta mesmo, porque estarmos eu fiz isto, peço perdão, logo a seguir faço outra vez, desculpe, isto não funciona assim, nós sabemos que a lei divina não funciona assim. Não é? Verdade. Olha, diz-nos aqui o José Sabino, um abraço para ti, José. Por isso a casa do meu pai tem diversas moradas. Portanto, exatamente. Pode ser moradas. O Camilo abordou isso de uma forma brilhante. Portanto, temos casas físicas, que podem ser os locais de culto. Temos casas do ponto de vista planetário, ou seja, temos vários planetas que nos acolhem consoante a nossa evolução espiritual, mas também várias casas mentais, ou seja, vários estados de pensamento onde estacionamos os nossos pensamentos, e portanto é muito interessante todas estas perspectivas das casas e das moradas diversas que Jesus falava. Portanto, é muito interessante. Caro Chico, vou complementar aqui uma leitura complementar que tinha escolhido do jugo leve, do fardo leve e do jugo suave. Portanto, como disse nos primeiros vídeos, fazer esta relação entre os versículos que saem no Evangelho segundo o Espiritismo e fazer a ponte para as leituras complementares é fundamental, porque ajuda-nos a ter outras perspectivas de alguém mais evoluído que nós. Portanto, temos que aprender sempre com quem sabe mais que nós. Diz então aqui Emmanuel. É mais. Em busca de Cristo. Sofres? Não te esqueças do vindo a mim do Divino Mestre e procura com ele o manancial da consolação. Entretanto, não olvides que o Senhor espera, não lhe tragas o fardo escabroso das torturas morais pelos caprichos desentendidos, na incapacidade de praticar o mal, em vez de que, em muitas ocasiões, a nossa dor é a simples aflição da nossa própria ignorância e da nossa própria rebeldia à frente da lei. Tens sede? Busca no Cristo a fonte das águas vivas, na certeza também de que a corrente cristalina apagar-te-á a volúpia de conforto e o anseio indébito de ouro e dominação. Tens fome? Procura no benfeitor celeste o pão que desceu do céu. Entretanto, roga-lhe antes de tudo, te sacia a fome desvairada de prazeres e aquisições inúteis, para que não te falte o ingresso ao banquete da luz que o Evangelho te proporciona. Sentes-te enfermo? Procura em Jesus Cristo o divino médico. Contudo, pede-lhe atentamente de conceder remédio contra as tuas próprias inclinações, as desordens e excessos, porquanto de ti mesmo precedem as vibrações enfermiças que te constragem ao desequilíbrio orgânico. Há muita dor que é simplesmente inconformação e desrespeito aos estatutos divinos que nos governam. Há muita sede que é mera ambição desgarrada, atormentando a alma e arrastando os resvaladores das trevas. Há muita fome que não é senão exigência de cabida do espírito invigilante. Há muita moléstia que expressa tão somente intemperança mental e hábitos viciosos que é necessário extirpar. Vinde a mim, disse-nos o Eterno. Saibamos, pois, realizar a retirada de nós mesmos, de modo a colocar-nos-emos ao encontro do nosso Divino Mestre e Senhor.
que assim seja. Então, os sofrimentos, a nossa sede, a nossa fome, as nossas enfermidades não partem do ambiente externo, partem do ambiente interno. É a grande conclusão de hoje. De dentro para fora. Francisco, estamos quase na nossa reta final. Gostaria que desses uma mensagem tua, pessoal, às pessoas que te vivem no coração, da tua experiência, daquilo que tens vivido. Porque é assim, às vezes é mais fácil pessoas normais chegarem aos corações das pessoas do que gurus, não é? Portanto, coração para coração, o que é que dirias a quem está? É mesmo. Eu estava aqui a ver, estamos aqui 43 pessoas sem contar connosco, penso eu. Sim, sim. 43 irmãos, agora são 42. E é uma alegria muito grande. É uma alegria muito grande estarmos aqui todos juntos, uma vez mais. Alguns dos irmãos que aqui estão, irmãos e irmãs, têm-me visto quase todos os dias. Eles sabem com certeza que fui convidado o ano passado, o Mendonça também foi convidado, eu acabei por aceitar. O Mendonça tem muito mais ocupação e eu acabei por aceitar fazer um comentário no Café com o Evangelho. Na altura era Café com o Evangelho, agora é Café com o Evangelho Mundial. Aquilo realmente alargou-se. Mas mais importante de tudo é que foi um ano, à conta do Covid, foi um ano em que eu aumentei as minhas amizades e foi um ano em que eu fui obrigado, passo o termo, não é obrigado, digamos, me proporcionou, Jesus ou Deus me proporcionou o caminho para eu começar a estudar mais ainda o Evangelho. E é importante todos nós, pela manhã, fazermos a nossa prece, termos hábito da prece, porque a nossa ligação com o alto é muito importante para todos nós. E quem consegue ver o Café com o Evangelho todos os dias, porque é todos os dias, mesmo em férias eu continuei a participar, mas eu sei que ao participar eu estou a fazer essencialmente bem a mim próprio. Está-se a fazer a divulgação do Evangelho, mas o grande beneficiado somos nós. Somos nós os grandes beneficiados. E criar este hábito, o hábito de aqueles que têm possibilidades de manhã fazer uma leitura do Pão Nosso, enfim, da Fonte Viva, uma leitura edificante. Fazer uma prece. E ao longo do dia, se não tiver a oportunidade, no final do dia fazer também novamente uma prece, fazer outra leitura, assistir a uma palestra. Tudo isto são formas de nos ligarmos com o alto. E ligando com o alto, aumentamos a nossa vibração de funcionamento, a nossa vibração que faz com que também nós, eu ainda ontem fiz uma pequena palestra, baseei-me no livro A Face Oculta da Medicina, em que realmente a oração, a nossa elevação vibratória faz com que as nossas moléculas, as nossas células possam ter saúde, possam realmente nos ajudar a nossa saúde, o nosso corpo físico, para além do nosso corpo perispirítico. Agora, que realmente é importante isto que tu estás a fazer, que o grande beneficiado és tu, é evidente que o facto de virmos aqui, estarmos aqui todos em comunhão, é um momento de ligação com o alto. E esse momento de ligação com o alto é indescritível e faz-nos essencialmente bem a nós próprios. Por isso é que é de louvar esta tua iniciativa. Eu sei, porque ao longo de um ano o Café com o Evangelho me tem ajudado muito,
me tem tirado, me tem, digamos, ajudado a ser mais paciente, mais tolerante, mais indulgente, porque as lições que são dadas, porque nós estamos a seguir todos aqueles livros do Emmanuel, psicografados por Chico Xavier, o Pão Nosso, a Fonte Viva, a Vinha de Luz, o Caminho, a Verdade e a Vida. Reparem que tem 180 lições, 180 capítulos. Vocês sabem que quando nós queremos mudar a nossa vida, nós não damos uma volta de 360 graus, porque senão voltamos ao início. Ao mesmo. 180 graus, que é precisamente o lado contrário. Se o nosso caminho não está bom, então a nossa volta é de 180 graus. Reparem que nestes livros, todos estes livros, são constituídos por 180 lições. 180 lições. É a ajuda para a nossa mudança, para a nossa mudança interior. E aquelas lições têm-me feito imensamente bem. Não sei, aqueles que aqui estão, tenho tido alguns testemunhos realmente, e é realmente muito importante a nossa ligação com o alto. E o vírus, que eu costumo dizer que é um vírus divino, que nos fez virar-nos mais para dentro de nós, mas também nos fez mais virar para o alto, porque nós somos bombardeados, entre aspas, com palestras, com cursos, com estudos, que possamos ter o nosso tempo ocupado também com todas estas oportunidades. Nós estamos todos a ser chamados a trabalhar na seara do Mestre. Todos os dias. Muito bem. E só uma parte, Diz. Filipe, só uma parte. O facto de tu fazeres isto todos os dias, e tu és o primeiro beneficiado, o grande beneficiado, porque não interessa o motivo, tu afastaste um bocadinho da casa espírita. Às vezes nós temos a nossa vida profissional, enfim, as nossas opções, e às vezes nós damos desculpa, mas esta forma, acho que é uma forma extraordinária para nos encontrarmos nesse caminho, para estarmos juntos outra vez. E é o que estamos, já é meia-noite, é quase meia-noite, aliás, e continuamos aqui 40 irmãos a ouvir-nos e a vibrar-nos em comunhão. Um grande beijo para todos. São ciclos. Tem que haver o tempo para tudo, não é, Francisco? É mesmo. Olha, eu vou-te pedir que faças a prece para fechar os nossos trabalhos. Faço com certeza. Vou-te só pedir que tenhas em consideração os nomes que nós temos aqui no livrinho, pessoas que precisam de ajuda, uma breve irradiação para eles, e já falamos para finalizarmos os trabalhos. A palavra é tua. Tá bom. Então, caros irmãos, é uma alegria tão grande poder vibrar. Vamos unir os nossos pensamentos e estamos 43 almas, aqui todas elas unidas, como se estivéssemos numa roda. Unir os nossos pensamentos, vamos agarrar-nos uns aos outros e vamos unir os nossos corações também. E nesta vibração de amor, vamos vibrar também para aqueles que estão escritos, para aqueles irmãos cujos nomes estão escritos ali à frente do nosso irmão Filipe. Vamos vibrar para que eles possam ter a ajuda divina de que necessitam para continuar a sua caminhada, que eles possam se resignar, que eles possam aceitar as suas provas, as suas expiações, que eles possam ser envoltos nos fluidos do Mestre. Vamos vibrar também, caros irmãos e irmãs, vamos vibrar por aqueles que neste momento sofrem com o Covid. Neste momento estão internados em hospitais. Alguns já partiram, que eles possam ser amparados, possam ser envoltos nestes fluidos amorosos que daqui emanamos. Vamos também orar por todos aqueles combatentes, os novos soldados destes tempos modernos, desta nova entrada
no planeta da regeneração. Esses novos soldados que estão nesta guerra, médicos, enfermeiros, assistentes, fisioterapeutas, eu sei lá, tanta gente, ligadas à saúde, ligados a outros ramos, o homem do lixo, a moça do supermercado. Vamos vibrar por todos eles. Que a saúde, a paz e a harmonia os possa envolver a todos e que possamos continuar a trabalhar na seara do Mestre. E assim, envoltos neste amor, neste carinho, vamos pedir ao Mestre, fica connosco, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Nós, no Evangelho, temos o hábito de dizer o nome das pessoas. A Maria Odete Santos, a Minda Gomes, a Fernanda, a Caneira, a Zezinha, que saudades, o José Sabino, Maria Odete, paras quando quiseres, que agora não me vou calar. É? A Minda Gomes, a Gina Pereira, a Lourdes Gonçalves, enfim, a Fernanda Ferreira, a Lina Abad, o Eduardo Camilo, obrigado pelo abraço, Eduardo, a Alexandra Claudino, a Dulce Casanova, enfim, olha, e olha o Zé Sereno, o Zé Carlos Sereno, a Maria Bico, enfim, muita Muitos gente. corações amigos. Muitos corações amigos, muitas saudades, um grande abraço, um grande beijinho para todos, que Deus nos acompanhe a todos nós e que Jesus esteja sempre connosco. É verdade. Um grande abraço para ti. Igualmente, já saímos? Não. É sempre um gosto Um grande abraço também. estar na tua companhia, que continues sempre bem disposto, como é característica em ti, com boa energia, com boa onda, e que continues sempre no trabalho do bem, lado a lado. Um grande abraço, amigo. Fica bem. Tchau, tchau. Adeusinho a todos e até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. Sem cor, sem raça, sem distinção, te damos graças, ó Mestre irmão, por nascer entre nós a cada dia que vem junto com o sol, trazendo paz e esperança de ver outra noite